de agora, pessoal, nossa aula está sendo gravada, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês pedem aí, vocês abrem o microfone, tudo bem? Eu vou só proibir bem aqui a mensagenzinha no grupo, tá bom? Para vocês não ficarem se comunicando aí à toa. Então, qualquer dúvida, vocês abrem o microfone e façam a pergunta. Então, vamos lá, pessoal. Todo mundo está vendo aí a tela? Está vendo a questãozinha? Sim. Então, vamos lá. Ó, a questão diz o seguinte: um jornalista, em visita aos Estados Unidos, passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados os pousos dos ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit. Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor 45 graus Celsius. Que valor ele havia observado no painel? Bem, deixa eu voltar bem aqui, ver aqui quem está querendo entrar. Felipe Lima. Então, pessoal, veja aí que eu tenho aí uma questão simples de conversão de temperaturas em escalas termométricas, tá certo? Então, ele está me dando aí uma temperatura na escala Celsius, que é essa temperatura de 45 graus Celsius, e ele me pergunta, né, ele quer saber qual é essa temperatura, quanto vale essa temperatura na escala Fahrenheit. Tudo bem? Quem é que lembra qual é a equação geral? Não vamos falar da transformação já direta de Fahrenheit para Celsius, não. Quem é que lembra da equação geral para uma escala, entre duas escalas quaisquer? Vamos lembrar que a gente vai partir de uma relação x sobre y. Todo mundo lembra? Sim. Quem é o x mesmo? É o ponto de fusão, que é 0. É a temperatura, é a distância entre a temperatura que eu procuro ou que eu tenho, menos o ponto de fusão, certo? O ponto de gelo. Então eu vou colocar aqui assim, ó. Isso aqui é a temperatura na escala em que eu estou procurando, ou a que eu tenho, menos o ponto de gelo daquela escala. E o y? Quem é o y? Quem lembra? Ninguém? Só a Carol na aula. Vamos lá, pessoal. Aqui, esse y, ele Professor, vai... Oi? eu creio que o y seja o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Pronto. É o Vinícius, é? Ou é o Fabrício? Fabrício. Pronto. Ponto de vapor menos ponto de gelo. Isso aqui vai me dar o quê? Isso aqui vai me dar o número de divisões da escala. Esse termo aqui de baixo. Tá certo? Número de divisões da escala. Então, se num problema ele já lhe dá o número de divisões da escala, como por exemplo a escala Celsius, a escala Kelvin, possui 100 divisões entre o seu ponto de vapor e o seu ponto de gelo. Então já é esse valor aqui. Tudo bem? Então nós vamos fazer isso aqui para as duas escalas, ok? Para as duas escalas. Temperatura que eu estou procurando menos o ponto de gelo daquela escala, dividido pelo ponto de vapor menos o ponto de gelo daquela escala. Então, como eu estou querendo converter de Celsius para Fahrenheit, então eu vou colocar a escala Fahrenheit do lado esquerdo da minha igualdade, a escala Celsius do lado direito da minha igualdade. Tudo bem? Então vamos lá. A temperatura que eu estou procurando é a temperatura Fahrenheit. Então eu vou colocar aqui θF menos. Quem é o ponto de gelo da escala Fahrenheit? Quem é que lembra? Menos 32. 32. Pronto. 32. Isso aqui dividido por ponto de vapor
212 menos ponto de gelo 32. Agora eu vou colocar aqui o sinal de igual e vou repetir a mesma relação para a escala Celsius. Essa temperatura aqui, pessoal, na escala Celsius, é justamente esse 45 aqui. Então, vai ser 45 menos o ponto de gelo da escala Celsius, 0. Ponto de vapor, 100, menos ponto de gelo, 0. Tudo bem? Então, montei a minha equação dessa forma. Agora, é só resolver matematicamente e encontrar quanto é que vale o meu θF aí. Então, a gente pode resolver. Eu vou repetir aqui embaixo. Tudo bem? Vou colocar aqui na frente. Vai ficar θF menos 32 dividido. Quando você vai fazer essa subtração, dá quanto? 212 menos 32, 180. Vou repetir o lado da direita. 45 menos 0 é 45. Deixa só eu ver aqui quem é que está querendo entrar. Graziela. Voltando aqui. 45 dividido por 100 menos 0, 100. Aí, pessoal, aqui vamos lembrar o seguinte. A gente pode multiplicar os dois lados por 20. Ok? Multiplicando os dois lados por 20. Vou multiplicar aqui o lado da direita por 20. O outro lado também por 20. Vou novamente aqui adicionar mais gente. Ana Lu, deixa eu ver quem é mais, só. Então vamos lá. Quando eu pego e multiplico os dois lados por 20, eu vou ter o seguinte: esse 20 aqui eu consigo simplificar com o 180, dividindo os dois por 20. Então 20 por 20 dá 1, 180 por 20 dá 9. Então aqui fica 9. E esse lado aqui, o 100 com o 20, eu consigo cancelar, sobrando 5 aqui, porque 100 dividido para 20 é 5. Então, fica temperatura Fahrenheit menos 32 dividido para 9, 45 dividido para 5. Então, repetindo aqui embaixo. Temperatura Fahrenheit menos 32 vai ser igual, ou dividido por 9, perdão, vai ser igual a 45 dividido para 5. Você pode perceber que esse 45 dividido para 5, eu sei qual é o valor. Quanto é que vale isso aí? 9, muito bem. Então, esse lado aqui, 45 por 5, isso aqui dá 9. E esse 9 aqui eu vou levar ele para lá, fazendo o quê? Ele está dividindo com temperatura Fahrenheit menos 32. Eu vou levar ele para lá multiplicando. Então, aqui vai ficar o seguinte. Temperatura Fahrenheit menos 32 é igual. Esse 45 dividido pelo 5 dá esse 9. E esse outro 9 aqui foi para lá multiplicando, porque ele está dividindo. Então, vezes 9. Quanto é 9 vezes 9? 81. 81. Olha aí o Cicinho aparecendo. Então, vai ficar o seguinte. Temperatura Fahrenheit é igual. Esse 81. E o que é que eu vou fazer com esse menos 32 aqui? Eu vou pegar ele... Oi. Eu ia só completar. Ia jogar pro outro lado somando. Pronto. Ele vai pro outro lado somando. Quem é que tá falando? Joelma. A Joelma. Pronto. Isso, ele vem pra cá somando, Joelma. Então vai 81 mais 32. Ok? Quanto é que dá essa soma aí? Temperatura Fahrenheit vai ser igual a 1 mais 2, 3. 8 mais o 3,
11. Então, isso aqui dá 113 graus Fahrenheit. Essa é a resposta final. Alguém com alguma dúvida em alguma passagem aí, pessoal? Da minha parte, não. Todo mundo está conseguindo entender essa equação aqui? É uma equação generalizada, de onde eu vou partir para fazer a comparação entre qualquer escala, seja ela uma escala real, como é o caso dessas duas escalas aqui, seja ela para comparar escalas genéricas. Eu parto sempre dessa equação, dessa relação x e y, ok? Onde, vamos supor que eu tenho aqui uma determinada escala. Nessa escala, eu tenho lá em cima o ponto de vapor, eu tenho aqui embaixo o ponto de gelo, e eu tenho aqui entre o ponto de vapor e o ponto de gelo uma temperatura qualquer. O meu x é essa distância aqui, ó. Isso aqui é o meu x, é a distância entre a temperatura daquela escala e o ponto de gelo dela, tá certo? E o meu y é a distância entre o ponto de vapor e o ponto de gelo. Isso aqui é o y. Ou seja, aqui ele me dá o número de divisões daquela escala. Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não? A imagem tá boa aí para vocês ou não? Ou tá tremida? Tá boa, professor. Tá boa? Tá boa, tá normal. Ah, para mim aqui tá aparecendo tremida aqui. Bem, então vamos aqui para a segunda questão. A segunda questão, a segunda questão, pessoal, ela diz o seguinte: a superfície gelada do pequeno Plutão é composta por nitrogênio, metano e traços de monóxido de carbono. A temperatura do planeta anão varia ao longo da sua órbita, porque no decorrer de sua trajetória aproxima-se do Sol até 30 UA. Esse UA se chama unidade astronômica, tá certo? É uma unidade de comprimento. E afasta-se até 50 UA, ou seja, 50 unidades astronômicas. Existe uma tênue atmosfera que congela e cai sobre o planeta anão quando este se afasta do Sol. Sendo assim, dependendo da sua posição em relação ao Sol, a temperatura sobre a superfície do planeta anão varia de 230 graus Celsius a menos 210 graus Celsius. Ou seja, pessoal, ele varia quantos graus Celsius ao longo de sua trajetória? A temperatura média dele? Ele varia entre menos 230 e menos 210. Essa variação de temperatura na escala Celsius dá quanto aí? Vocês estão com medo desse número negativo? Quando eu subtrair os dois, dá quanto aí? Dá 20, não dá não? 20 graus Celsius. É a variação de temperatura do Plutão ao longo de sua trajetória. Aí vamos aí ele diz aqui o seguinte, ó, pode-se afirmar que, dois pontos. Letra A, essas temperaturas não são lidas em um termômetro graduado na escala Kelvin, pois a menor temperatura nesse termômetro é 0 Kelvin. Pergunto a vocês, essa afirmação procede? Essas temperaturas, elas não podem ser lidas na escala Kelvin? Deixa eu ver aqui quem é que está querendo entrar. E então, pessoal, afirmativa, procede ou não?
Não. Essa temperatura... Não, por quê? Ele está dizendo aqui que essas temperaturas menos 230 e menos 210 graus Celsius, elas não podem ser lidas na escala Kelvin, pois a menor temperatura nesse termômetro é 0 Kelvin. Aí nós vamos lembrar o seguinte, pessoal. 0 Kelvin seria a menor temperatura possível na natureza. Nessa temperatura de 0 Kelvin, eu não teria agitação das partículas, tá certo? Seria... Professor, Oi. essa afirmação da letra L é falsa. Certo. Mas Pelo você... fato de que o 0 Kelvin, ele vale menos 273 graus Celsius. E essas Pronto. temperaturas, elas seriam lidas na escala Kelvin. Certo. Justamente. Esse 0 Kelvin, ele seria aquele estado em que nenhuma partícula teria vibração, ou seja, eu não poderia atribuir vibrações, ou seja, atribuir energias cinéticas para as partículas daquele corpo. Se as partículas estariam totalmente em repouso, uma em relação à outra, o que é que aconteceria com a energia térmica do corpo? Ele não teria energia térmica, tá certo? Porque a energia cinética seria zero. Quando eu somo 0 mais 0 mais 0 mais 0, só vai dar 0, né? Então seria aquele estado em que os corpos eles não teriam energia cinética, né? As moléculas do corpo, e como resultado disso eu não teria energia térmica. Só que essa temperatura de 0 Kelvin, ela equivale, como o Fabrício falou, a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Temperatura bem inferior a 230 e a 210. Então, essa alternativa aqui, ela está errada, tá certo? A letra B diz o seguinte: não se medem essas temperaturas em um termômetro graduado na escala Celsius, pois sua escala varia de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Mais uma afirmativa errada, não é? Porque essas duas temperaturas, elas apenas correspondem, pessoal, ao ponto de gelo da escala e ao ponto de vapor da escala. Mas eu posso ter temperaturas abaixo de 0 graus Celsius até a ordem de menos 273. E acima de 100 graus Celsius também eu vou ter temperaturas aí altíssimas. Então é mais uma questão, mais uma afirmativa errada. Na letra C diz o seguinte: se medem essas temperaturas com termômetros graduados na escala Celsius, pois é o único que mede temperaturas abaixo de 0. Procede? Mais alguém aí para responder? Essa alternativa procede? Essa afirmativa, melhor dizendo. Vocês acham que essas temperaturas são medidas na escala Celsius porque não tem outro termômetro que consiga medir essas temperaturas? Outro termômetro não, né? Outra escala. É mais uma afirmativa errada, pessoal. Por quê? Qualquer termômetro, qualquer escala, né, qualquer termômetro graduado em outra escala, ele vai conseguir medir temperaturas abaixo de 0, tá certo? O que faz com que o termômetro tenha a capacidade de medir temperaturas abaixo de 0 ou não, na verdade não é a escala, é o próprio termômetro. Por exemplo, aquele termômetrozinho que a gente compra na farmácia para medir a nossa temperatura, a gente não vai conseguir medir temperaturas abaixo de 30 e poucos graus. Por quê? Porque ele só é graduado naquele intervalo ali. A gente também não vai conseguir medir temperaturas acima de 45 graus Celsius, porque ele só é graduado, parece que até 42, se eu não estou enganado. Então, ali o problema não é a escala, é o termômetro, tudo bem? Então, isso aqui é mais uma afirmativa errada. Nos restaram a letra B, a letra D e a letra E. E essas duas
a gente vai ter que realizar um pequeno cálculo para conseguir responder as duas. Veja, a letra D diz o seguinte: na escala Fahrenheit, o módulo da variação da temperatura sobre a superfície do pequeno Plutão corresponde a 36 graus Fahrenheit. Então, essa afirmativa está dizendo o quê? Que a variação de temperatura na escala Fahrenheit é 36 graus Fahrenheit. Na letra E diz o seguinte: na escala Fahrenheit, o módulo da variação da temperatura sobre a superfície do pequeno Plutão corresponde a 20 graus Fahrenheit. Então, eu estou dizendo aqui que a variação da temperatura na escala Fahrenheit, no caso o módulo já, ele equivale a 20 graus Fahrenheit. Só tem uma forma da gente descobrir qual é a correta, tá certo? Para a gente descobrir qual é a correta, a gente tem simplesmente que partir dessa mesma equaçãozinha da questão anterior, só que esse x aqui, tá certo? A gente vai trocar esse θ menos PG, menos o ponto de gelo, pela própria variação da temperatura. Então, vai ficar a variação da temperatura em cima, dividida pelo y, que é o ponto de vapor menos o ponto de gelo. Então, a minha equação geral, ela ficaria o seguinte, ó. Eu teria o seguinte: a variação de temperatura numa escala dividido pelo ponto de gelo, ponto de vapor menos o ponto de gelo de uma escala tem que ser igual ao da outra. Como eu estou querendo saber quanto vale isso aqui na escala Fahrenheit, nós vamos jogar a escala Fahrenheit para o lado esquerdo da igualdade e a escala Celsius para o lado direito. Então, vamos fazer o seguinte: variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu vou botar aqui, ó, delta θF dividido por ponto de vapor menos o ponto de gelo da escala. A gente já sabe quanto é que dá esse resultado aí, não é? Quanto é que dá isso aqui na escala Fahrenheit? Dá 212 menos 32 igual variação de temperatura na escala Celsius. A gente vai colocar aqui em módulo, que já vai ser o 20 normal, dividido por 100, que é o ponto de vapor, menos 0. Alguém não entendeu como foi que eu cheguei nisso aqui, pessoal? A gente está pegando aquela mesma equação geral, o x sobre o y, e nós estamos trocando o x, temperatura menos ponto de gelo, por variação de temperatura. A única coisa que nós estamos mudando é que na relação x sobre y, o x deixa de ser θ menos ponto de gelo e passa a ser delta θ. Aí nós estamos colocando a escala Fahrenheit do lado esquerdo, a escala Fahrenheit do lado, a escala Celsius do lado direito. Tudo bem? Fazendo isso aqui vai ficar o quê? Temperatura Fahrenheit dividido por 180, que é o valor dessa subtração, igual 20 sobre 100. Tudo bem? 20 sobre 100. Aqui, pessoal, eu não vou nem simplificar. Por que que eu não vou simplificar? Porque veja que quando eu levar esse 180 para lá, eu vou dividir isso aqui, eu vou dividir o valor da multiplicação por 100. E dividir por 100 é muito fácil. Como aqui não tem mais aquele menos 32, eu não vou precisar fazer aquele jogo, joga número para um lado, joga número para o outro. Então, o que nós vamos fazer aqui é apenas levar o 180 para lá, ele está dividindo, ele vai como? Multiplicando. Pronto, então ele vai aparecer bem aqui, ó, certo? Então vai ficar o seguinte: variação de temperatura na escala Fahrenheit é igual a 20 sobre 100, que já estava lá, vezes o 180 que foi para lá.
Aí veja como é uma divisão difícil. Isso aqui você aprende lá no infantil 2. Eu vou pegar o zero desse 20 e cortar com um dos zero do 100. Agora eu vou pegar o zero do 180 e vou cortar com o outro zero do 100. Sobrou 2 dividido para 1, que é 2, vezes 180, ou perdão, vezes 18, dá quanto isso aqui? 26. Quem foi que falou bem baixinho? Variação de temperatura, variação de temperatura na escala Fahrenheit, 36 graus Fahrenheit. Dessa forma, a alternativa correta, letra D de dado, tá certo? A alternativa correta. Essa daqui, o 20 graus Celsius, o 20 graus Fahrenheit, tá errado. Pessoal, alguma dúvida? Alguém não entendeu aí? Alguma passagem? Deu para entender? Olha o Kessia aparecendo. Seja bem-vinda, o Kessia. Mais alguma dúvida, pessoal? Posso passar para outra? Pode, professor, pode passar. Então vamos lá. Eita, que vocês estão. Segunda-feira ainda estão ainda ainda estão em ritmo de festival. Energia lá embaixo, né? Vamos lá. Questão 3. Imagine dois corpos A e B com temperaturas TA e TB, né? Então, temperatura do corpo A é TA, a temperatura do corpo TB é TB, sendo TA maior que TB. Quando colocamos esses corpos em contato térmico, podemos afirmar que ocorre o seguinte fato. Então, vamos lá. Imagina aí o caso. Eu tenho dois corpos. Tenho aqui um corpo A. Eu tenho aqui um corpo B. Eu ponho eles em contato térmico, tá certo? A gente pode até botar aqui uma barreira dizendo que isso aqui é um sistema. É um sistema termicamente isolado. Pode dizer a resposta? Hã? Você já pode dizer a resposta? Pode. Termicamente isolado. Letra D? Certo. Então, termicamente isolado. Quando eu digo que eu ponho eles em contato térmico, pessoal, não obrigatoriamente eles têm que estar em contato um com o outro. Eles têm apenas que estar próximo de tal forma que eles consigam interagir termicamente. Então, como eles possuem temperatura... Quem foi que me respondeu aí? Amanda do segundo C. Amanda do segundo C. Eita, Amanda. O festival passou. Agora vamos voltar àquele nível, né? Com certeza. Com certeza. Então, como eles têm temperaturas diferentes, eu vou ter transferência de energia térmica, né? Eu vou ter transferência de energia térmica do corpo mais quente para o corpo mais frio. Cadê quem é que está querendo entrar? Joana Dark. Eu vou ter transferência de energia térmica do corpo mais quente, que é o A, para o corpo mais frio. A essa energia térmica que se transfere devido à diferença de temperatura, a gente dá o nome de calor. Pronto. Só que, como a Amanda disse, tem aqui uma condição para esse calor se propagar, né? As temperaturas elas têm que ser diferentes. Então esse calor ele flui até que os dois atinjam equilíbrio térmico. Isso, até que tenham um equilíbrio térmico entre os dois corpos, ou seja, eles atinjam a mesma temperatura. Então essa letra A de os corpos se repelem, isso aqui está relacionado à eletricidade, não tem nada a ver com o que a gente está falando.
Aí a letra B diz que o calor flui do corpo A para o corpo B, até aqui tá beleza. Só que ele está dizendo aqui que é por tempo indeterminado, né? Ou seja, seria infinito, né? Então isso aqui é errado. Aí quando eles atingirem o equilíbrio térmico, deixa eu ver. Esse daqui não dá para eu saber quem é não, porque é um fale não sei com quem aí. Fale com a Ninha. A letra C está errada, porque ele está dizendo que o corpo B, que o calor vai fluir do corpo B para o corpo A. Então isso aqui já começou errado. E ainda diz que é por tempo indeterminado. E na letra E diz que não acontece nada, também está errado. Então a alternativa correta é a letra D de dado, assim como a Amanda falou. Pessoal, alguém não entendeu essa questão? Tem dois corpos, aproximo eles. Eles possuem mesma temperatura, então termicamente não acontece nada entre eles, tá certo? Eles não vão trocar energia térmica, porque não há diferença de temperatura entre eles. Eles têm temperaturas diferentes, então eu vou ter energia térmica saindo do corpo mais quente para o mais frio. A essa temperatura, a essa energia que se transfere, eu dou o nome de calor. Outro detalhe que vocês têm que ter muita atenção: eu não consigo transferir temperatura, então eu não estou tendo transferência de temperatura do corpo A para o corpo B. Eu não posso dizer que eu estou mandando temperatura, porque o A vai resfriar, né? E o B vai aquecer. Então eu não posso dizer que eu estou mandando temperatura de um corpo para o outro. Eu tenho que dizer que eu estou mandando energia. Essa variação de energia é que produz a variação de temperatura. Tudo bem? Deixa eu ver aqui que horas já são. 8h44. Nós vamos para a nossa última questão. Tá bom? Vamos ver aqui se vocês... Quem é que consegue... Professor, Oi. essas questões estão lá no slide, né? Essas questões... Quem é que está perguntando? A Amanda. Amanda. Pronto. Deixa eu ver aqui, Amanda. Essas questões, elas estão lá naquela pastinha do Drive, onde o link de acesso a essa pastinha se encontra na descrição do grupo do WhatsApp. Tá certo? Como eu falei lá no início da aula, você chegou um pouco atrasada, é o seguinte, eu não vou conseguir levar essa atividade impressa para a escola, porque eu estou com problema na minha impressora, a escola também está imprimindo prova, então não tem como imprimir essa atividade. Então vocês vão estudar por ela, ou no próprio PDF, ou quem conseguir imprimir, imprime por conta própria. Quem não conseguir, quem quiser copiar, copia no caderno ela, tá bem? Nós vamos responder agora a quarta questão. Ela é composta de 9 questões, as outras 5 questões nós vamos terminar de responder em sala de aula ao longo da semana. Tudo bem? Quem chegou atrasado, eu estou gravando essa aula, eu vou postar no YouTube, então quem quiser ver a resolução das questões anteriores, acessa lá o YouTube. Tudo bem? Então vamos lá, para a nossa última questão aqui, que é para vocês terem um intervalozinho aí entre as duas aulas. Você sabe que o aprendizado da física também se faz por meio da observação das situações que ocorrem no nosso dia a dia. Faça um experimento. Caminhe descalço sobre um carpeta ou um tapete e sobre um piso cerâmico, como o do banheiro de sua casa, por exemplo. Você vai notar que o piso cerâmico parece mais frio do que o tapete, apesar de estarem à mesma temperatura. Essa diferença de sensação se deve ao fato de... Olha, pessoal, isso aqui eu já falei já na sala de aula, em algumas salas, não sei se deu tempo eu falar em todas. Um exemplo bem prático é o seguinte: imagine, você tem lá na sua geladeira uma garrafa de metal com água e uma garrafa PET com água. Como elas estão há muito tempo dentro da geladeira, já houve um equilíbrio térmico entre tudo que está lá dentro da geladeira. Ou seja, se houve um equilíbrio térmico, significa dizer que a garrafinha de metal e a garrafa PET, elas estão a uma mesma temperatura.
Mas quando você pega nas duas, você tem uma sensação de que a garrafa de metal, ela está mais gelada do que a garrafa PET. E o motivo disso é porque a garrafa de metal, ela é melhor condutora do que a garrafa PET. Então, como a sua mão está mais quente do que elas, qual é o sentido de propagação do calor, no caso, quando você pega nas garrafas? Suas mãos estão mais quentes do que as garrafas. Qual é o sentido de propagação da energia térmica? Do calor? Das mãos para as garrafas. Pronto, então nós perdemos calor para as garrafas. Como a garrafinha de metal, ela conduz calor melhor, então nós perdemos calor mais rapidamente para a garrafa de metal. Isso faz com que a gente tenha uma sensação maior de frio, porque o frio nada mais é do que a perda de calor, é a sensação da perda de energia térmica. Tudo bem? Então, esse tipo de problema ele vai estar sempre relacionado com a condutividade térmica. Quem for melhor condutor vai aparentar estar mais frio. Beleza? Então, devido a isso, qual é a alternativa correta? Devido a essa explicação. A letra E. A condutividade térmica do piso cerâmico, não. Ó, quanto melhor condutor, maior a sensação de frio. Quem é que a gente tem a sensação de ser mais frio? O piso de cerâmica parece mais frio do que o tapete. Então, o piso de cerâmica ele tem que ser melhor condutor, tá certo? Então, a condutividade térmica do piso de cerâmica tem que ser maior do que a do tapete. Tudo bem? Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Não, é só uma notificação aqui. Ah, Andresa. Andresa chegou aqui. Tudo bem, pessoal? Então, a alternativa correta aqui seria qual? A condutividade térmica do piso de cerâmica ser maior do que a do tapete. Tudo bem? Todo mundo entendeu, pessoal, essa parte aqui? Tenho dois corpos, eles estão a uma mesma temperatura, mas eu tenho uma sensação de que um está mais frio do que o outro. Então, isso significa dizer que aquele corpo é melhor condutor do que o que aparenta estar mais frio, tá certo? E quanto melhor condutor eu sou, maior vai ser a minha condutividade térmica, tá certo? Não vamos confundir condutividade térmica com capacidade térmica, tudo bem? E isso aqui, ó, tá totalmente errado. A temperatura de um vai ser maior do que a temperatura do outro. Isso aí não existe, tudo bem? Então vai estar sempre relacionado à condutividade térmica. Pessoal, eu vou parar agora aqui a gravação, tá bom? Da aula.